E aí, dá para jogar em notebook barato? Olá, amigo amante da tecnologia! Sejam bem-vindos a Conselho Tech. Hoje vamos falar sobre uma questão que muita gente tem dúvida. Vale a pena jogar em notebooks baratos com baixo desempenho? Se você tem essa dúvida, acompanhe o vídeo até o final que nós vamos te explicar e te dar algumas dicas para extrair o máximo de desempenho do seu notebook. Bom, antes da gente começar, vamos ter que calçar as sandálias da humildade e encarar a verdade nua e crua. Afinal, não adianta a gente querer economizar e depois acabar tendo que gastar o dobro por causa de um equipamento que não te atende e não aguenta o tranco, não é mesmo? E esse é o caso dos notebooks baratos. Simplesmente, eles não foram projetados para jogos. Mas se você quiser mesmo jogar nesses notebooks mais baratos, aqui eu vou te explicar se tem como salvar a situação. E vou te dar dicas essenciais para você saber escolher quais as melhores opções para você. Então, vamos lá! A primeira coisa que você precisa saber é que os notebooks baratos são baratos por algum motivo. E geralmente esse motivo é a configuração e a qualidade dos componentes. A maioria dos notebooks baratos contam apenas com placa de vídeo integradas no processador. Essas placas contam com um desempenho muito mais limitado do que as placas dedicadas como as MX, GTX, RTX da Nvidia e as RX da AMD. Mas isso não significa que elas sejam ruins. Para jogar jogos mais simples como League of Legends, CSGO e Valorant, uma placa integrada já pode ser suficiente e entregar um desempenho razoável. Mas para jogos mais pesados como Cyberpunk 2077, o desempenho fica inviável. No Cyberpunk, placas integradas giram em torno dos 9 quadros por segundo, mesmo rodando tudo no mínimo, ou seja, não dá para jogar. Claro que precisamos considerar também as gerações dos processadores. Por exemplo, um i5 de 13ª geração da Intel até consegue rodar o Cyberpunk com taxas maiores, chegando na casa dos 30 quadros por segundo. Mas se você tem dinheiro para comprar um notebook com um processador desses, talvez saia mais em conta comprar um i3 com placa de vídeo dedicada. Um cuidado extra se você pretende rodar jogos e quiser extrair o máximo dos notebooks com placa de vídeo integrada é escolher configurações com mais memória RAM e escolher memórias com velocidades maiores, já que nesses dispositivos parte da memória RAM é utilizada pela placa de vídeo, deixando menos memória disponível para o sistema e as aplicações, e por causa disso, a velocidade das memórias vai afetar diretamente o desempenho nos jogos. Mas vamos supor que você decida comprar um notebook barato com placa de vídeo dedicadas. E aí, será que vale a pena? No mercado brasileiro, é possível encontrar notebooks baratos com placas MX. As placas MX não são tão potentes quanto as placas de entrada como a GTX 1650 ou a RTX 3050. Elas até são uma boa opção para quem quer jogar jogos casuais, mais antigos ou jogos menos exigentes a um custo menor. Por exemplo, se você quiser jogar League of Legends, Dota 2, CSGO, Fortnite ou Valorant, uma placa MX pode ser uma opção interessante. Elas também podem dar conta de jogos mais pesados como o GTA V, que dependem muito do processador também. Só para você ter uma ideia, ainda é possível rodar jogos como o Cyberpunk com o MX110, mas aí você vai precisar de um processador mais forte como um i5, ajustar as configurações gráficas para rodar em qualidade baixa e na menor resolução para obter um resultado em torno dos 20 quadros por segundo na média. Tá legal que o jogo fica bem diferente da qualidade recomendada, mas ao menos roda. E claro, isso se você tiver um i5 dos mais recentes. Se você estiver rodando no i3, aí a coisa desanda de vez. Mas será que vale a pena comprar uma placa MX em vez de uma GTX 1650 ou uma RTX 3050? Bom, isso vai depender do seu orçamento e das suas necessidades. Se você tem dinheiro para conseguir investir em um notebook com uma placa de entrada como a GTX ou a RTX, com certeza é uma opção muito melhor. A GTX 1650 consegue rodar Cyberpunk a 51 frames por segundo. Mas nem tudo se trata de desempenho. Outra coisa muito importante que você precisa prestar atenção é no aquecimento do notebook.
Já imaginou estar naquele momento épico do jogo e o seu notebook simplesmente desliga por causa do superaquecimento? É de cortar o coração. Sem contar que se o notebook esquenta demais, isso pode afetar a vida útil do equipamento. No caso dos notebooks baratos que não foram projetados para jogos, o sistema de arrefecimento é bastante limitado. Alguns sequer vêm com ventoinha, o que acaba gerando superaquecimento. Essa temperatura alta pode levar a diversos problemas, como desligamentos inesperados, ressecamento e diminuição da vida útil dos componentes. Existem componentes que sofrem mais com o aumento da temperatura. Os SSDs NVMe, as memórias RAM e os componentes da placa-mãe são especialmente suscetíveis a temperaturas extremas, e muitos não contam com monitoramento de temperatura em aparelhos mais baratos, o que aumenta o nível de preocupação ao utilizar estes notebooks para jogos. E por falar em vida útil, temos que falar também sobre os teclados. Você já reparou que em alguns notebooks baratos, as teclas duram menos do que a própria bateria do aparelho? Pois é, isso também é um problema. Além de ser super chato ficar digitando em um teclado que não responde direito. As teclas desses aparelhos não foram projetadas para uso intenso e repetido, principalmente as teclas como WASD e a barra de espaço. Essas são as primeiras a dar problema, aí é outro prejuízo para trocar. Mas se você é do tipo que gosta de jogar por longos períodos de tempo, existem alguns cuidados que podem ajudar a conservar o seu notebook, mas não dá para fazer milagres. É recomendado utilizar seu notebook em ambientes com ar-condicionado mais forte, usar uma base refrigerada que ajuda a dissipar o calor e manter a temperatura mais baixa. Outra dica é limpar o notebook com certa frequência, removendo a poeira e a sujeira que podem acumular no sistema de arrefecimento e prejudicar a dissipação de calor. Jamais tampe as entradas de ar e lembre-se de trocar a pasta térmica uma ou duas vezes ao ano. Lembre-se também de utilizar teclados externos para jogar. Assim você poderá economizar as teclas do seu notebook, que são mais caras e difíceis de trocar. Mas claro, se você quer jogar jogos mais pesados, guarde dinheiro para investir em um notebook que seja preparado para lidar com aumentos de temperatura e tenha uma durabilidade maior, como os modelos gamer mais robustos. Eles possuem sistema de resfriamento mais eficientes e melhor qualidade dos componentes. Mas se você realmente quer economizar e não tem grana para investir em um notebook mais potente, sempre há a opção de investir em notebooks usados. É sempre um risco, ainda mais se você não sabe a procedência. Mas se você comprar de alguém de confiança, que tenha cuidado bem do equipamento ou fizer todos os testes necessários, com certeza é uma boa saída. O melhor é que você pode encontrar notebooks usados com configurações bem mais potentes do que as dos notebooks baratos e novos. Então, resumindo, trocar tiros em notebook barato pode ser um verdadeiro tiro no pé. Você pode acabar gastando mais dinheiro do que economizando, pois você poderá acabar tendo que comprar outro aparelho em pouco tempo para ter o desempenho melhor. Sem contar que você pode ter que lidar com superaquecimento e vida útil reduzida. E é isso, amigo amante da tecnologia. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre a realidade de uso dos notebooks baratos. Agora eu quero saber de você. Já teve alguma experiência ruim ao jogar nesses notebooks? Conta aqui pra mim nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Você quer ver as opções com placas MX e de entrada disponíveis no Brasil? Deixamos o link com os melhores modelos e frete grátis na descrição. Clica lá e confira. Conselho Tech, sempre a melhor opção para você.